A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Eliana Gomes, com o tema Bem-aventurados os mansos e pacíficos, do grupo Irmão Fritz. Boa noite, meus queridos. É com sentimento de gratidão que estamos aqui hoje, aproveitando este espaço que essa emissora nos oportunizou para falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. O estudo desta noite é sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que serão bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Que as palavras do nosso Mestre Maior possam tocar o nosso coração e que seus ensinamentos sobre a construção da paz, da mansuetude, possam transformar cada um de nós em pacificadores neste momento em que precisamos tanto de mansuetude, de equilíbrio e, sobretudo, de muito amor. Assim como estamos vivendo um comportamento atípico neste nosso planeta, onde mais do que nunca precisamos colocar em prática os ensinamentos do Evangelho, é que vamos trazer um pouquinho sobre a construção da paz em cada um de nós, da sua vivência, do aprendizado da brandura no nosso dia a dia, nas nossas relações pessoais e profissionais, mas, sobretudo, sobre o exercício da paciência, da cordialidade e da solidariedade. Pois só essa construção diária vai fazer com que trabalhemos o que de fato precisamos, a nossa espiritualização. Sabemos que viemos a este plano exatamente para a nossa evolução, pois como centelhas divinas que somos, não poderíamos nos manter estacionados. Entretanto, embora tenhamos este conhecimento, percebemos ainda o quanto é difícil trabalharmos essas virtudes no nosso dia a dia. Lamentavelmente, a violência ainda impera tanto no âmbito familiar quanto social, e parece-nos que nada escapa à violência gratuita vivida nos dias de hoje. São palavras, gestos que fogem ao ensinamento de Jesus, mas o Espiritismo, como grande consolador, vem nos mostrar que toda essa violência ainda é feito de nossas escolhas, e as causas são originárias do nosso estágio evolutivo. Quanto mais evoluídos nos tornamos, menos violência viveremos. Então basta que façamos a nossa parte. Se cada um de nós tentarmos uma mudança de atitude em favor da paz e da brandura, com certeza o padrão vibratório do planeta começará a mudar. Tudo é energia. Divaldo nos fala que essa pandemia não seria tão séria se a atmosfera da Terra já fosse mais permeada de amor. Com certeza não estaríamos vivendo tanta dor. Assim, cada semente de amor que plantarmos fará com que os mansos e pacíficos herdam a terra, para que ela se torne um mundo de paz e harmonia entre os homens. E esta passagem do Evangelho, ela vem revestida de duas promessas. A primeira é: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 4. E a segunda é: bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está lá no capítulo 5, versículo 9, também de Mateus. E ele continua nos dizendo: sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Está em Mateus, versículos 21 a 22. Essa passagem vem nos mostrar que Jesus condena quaisquer expressões pesadas, descortês, que usemos contra nossos irmãos. Ele nos diz que em nenhuma circunstância, vejam bem, nenhuma circunstância, devemos usar o verbo, usar a palavra para ferir,
destruir ou humilhar. Este é o começo da construção da brandura e da pacificidade em nós. Porque toda palavra ofensiva, todo sentimento de discriminação, não importa por quais motivos, exprime um sentimento contrário ao amor, contrário à caridade, virtudes que já deveriam pautar as nossas relações. Até porque já sabemos que trabalhando a benevolência recíproca, a paz e a fraternidade, estaremos no caminho de cumprir a lei de amor tão decantado em todo o Evangelho de Jesus. Dessa forma, todo sentimento, toda palavra, todo escrito que não vem revestido de brandura e pacificidade vai constituir um golpe na benevolência recíproca e na fraternidade, que vão fazer com que cresça o ódio e a animosidade entre os homens. Tudo o que não precisamos cultivar. Lembrando sempre da caridade para com o próximo, que deva ser também a lei primeira de todo bom cristão. Emmanuel, no livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, ratifica esse ensinamento falando da força da palavra, principalmente quando não usada de forma adequada. Ele nos diz que palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida e lancemo-las na direção dos outros com o equilíbrio e a tolerância com que desejamos venham ela até nós. Sobretudo, evitemos a desconsideração e a ironia. E sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Então, vigilância em todos os nossos atos é a palavra-chave. Quando Jesus nos prometeu que os brandos possuirão a terra, Ele nos mostra que, apesar de ainda necessitarmos dos bens da terra enquanto aqui encarnados, a lição é que não aprendamos a dar mais importância aos bens da terra do que aos bens espirituais. Porque quando da transformação da terra em mundo de regeneração, onde o bem predominará, vão reencarnar aqueles que aprenderam sobre os bens espirituais. Vão reencarnar na terra aqueles que aprenderam sobre a brandura e sobre a paz. Aqueles que se mantiverem aqui, neste plano, ainda cultivando seus defeitos, sem tentar melhorar, com certeza não haverá espaço para eles da nova terra. Por isso, o nosso projeto de vida deva ser conseguir voltar para este mundo modificado. E a recomendação é que todos os dias nos lembremos que Jesus nos convoca a vigilância de pensamentos, de palavras, para testar até onde o nosso livre-arbítrio, nossa liberdade podem nos levar, para que possamos avaliar o grau e a brandura que já existe em cada um de nós. E naturalmente que todos nós, nos dias de hoje, nos declaramos contra as guerras, contra os extermínios, contra as políticas injustas e massacrantes. No entanto, nós somos convocados por Jesus a agir em nome desse sentimento e não somente falar. Porque esse cultivo da paz, de movimento em direção à ética e bons princípios, é que nos afastam do egoísmo. E todos nós sabemos que é o egoísmo que gera violência. Muitos que se rebelam, às vezes, contra as agressões, falam mal das situações políticas em que vivemos, às vezes em casa, são péssimos pais, espancam seus filhos, maltratam companheiros, humilham subordinados apenas para dar vazão ao seu descontrole e às suas frustrações. Muitos que se escandalizam com as grandes corrupções em todas as esferas, quando se trata dele próprio, ainda acham uma maneira de burlar o fisco, sonegando impostos.
Então, o convite do Evangelho é que não sejamos covardes na busca da nossa melhoria constante. Ele nos convida para que sejamos enérgicos na defesa do que é certo, mas sem perder a brandura e o senso de justiça e caridade. Dessa forma, que a brandura e o aprendizado da paciência, principalmente neste momento, onde paciência tem que fazer morada em nossos corações, sejam o nosso passaporte para herdarmos a terra regenerada. Mateus, no capítulo 5, versículo 4, ele nos alertava dizendo que Jesus nos convida então para que adquirimos nossa passagem para o novo mundo com nosso próprio comportamento íntimo, mais nas pequenas do que nas grandes coisas que fizermos ou sentimos. Assim cumpriremos a profecia: aqueles que forem brandos possuirão a terra. Jesus não nos cobra prodígios. Pense bem, mais nas pequenas do que nas grandes coisas que fizermos. Então, quando Jesus nos diz que os pacíficos serão chamados filhos de Deus, é a segunda promessa desse capítulo. Ele nos faz, na realidade, o convite ao exercício contínuo do aprendizado da paz. Paz que tem que nascer dentro de nós, através do encontro, da conexão com Cristo. Afinal, o próprio Cristo já nos dizia: eu sou a paz do mundo. Viver a paz e viver a não violência significa uma atitude positiva diante da vida, uma filosofia de comportamento. Os grandes pacificadores já nos diziam que viver a paz é conquistar a capacidade de vencer uma batalha sem precisar travar uma batalha. É ganhar a luta sem ter que entrar na luta. Para trabalharmos essa paz, este exercício de paciência, lembremos-nos de que obstáculos teremos. Mas lembremos também, gente, que os obstáculos surgem para servirem de situações críticas, a fim de que sejamos testados nos nossos aprendizados. Então, situações difíceis, pessoas difíceis, dores e perdas fazem parte do nosso dia a dia. André Luiz, no seu livro Aulas da Vida, Psicografia de Chico Xavier, ele nos dá um conselho a respeito. Ele fala o seguinte: que quando você se observe à beira da impaciência, capaz de arrojar-lhe o coração ao espinheiro da angústia, conte as vantagens de que dispõe, de modo a imunizar-se contra o assalto das trevas. Se temos desentendimento em família, amigos que se afastaram de nós, se vivemos situações de agressões, se temos criaturas queridas com graves problemas de sentimento, se estamos com tarefas em sobrecarga, compelindo a cada um de nós ao desânimo e ao cansaço, se temos aborrecimentos, se vivemos em um lar em desajuste, paremos e pensemos, somemos todas as bênçãos de que a vida nos deu e vacinemo-nos contra o desespero. Porque o desespero é um vulcão de fogo e sombra, cuja extensão nos domínios do desequilíbrio e da morte ninguém pode calcular. Lembremos-nos finalmente que a paciência é o instrumento da paz, é o termômetro do verdadeiro controle da própria vida. Não permitamos que os outros tirem a nossa paz. Trabalhar a paz é um movimento de dentro para fora. Então, entender os reveses e saber controlar a nossa reação impulsiva contrária à paz significa que já temos conseguido controlar as nossas tendências inferiores. Por isso, o convite contínuo da doutrina na busca do aprendizado das virtudes. Enfrentar dores, dissabores, contrariedades, pessoas difíceis, reveses materiais, problemas morais, com visão espiritual elevada, significa ser testado em nossa maturidade de alma e obter boa qualificação para voltarmos no mundo regenerado. Saber esperar com paciência é uma daquelas coisas nas quais devemos empenhar
toda vigilância para que saibamos o efetivo grau da nossa evolução e do quanto já temos construído de paz em nós mesmos. Hoje estamos deveras precisando de trabalhar enormemente a nossa paciência. Então, a vivência da paz é um convite ao abrandamento e à mansidão, um convite à prática do respeito mútuo, da aceitação do outro como ele é, sem julgamentos precipitados. É trazer para a nossa vida as virtudes da afabilidade e da doçura. Lembrando que ser afável e doce é uma conquista do bem conviver. Todos nós gostamos de ser bem tratados, todos gostamos de carinho, de atenção, de tolerância e de compreensão. E para que tenhamos tudo isso, necessário distribuirmos tudo isso. Que sejamos então portadores da brandura e mansuetude e que busquemos trazer para o nosso dia toda a paz que precisamos, lembrando sempre que a paz do mundo começa em nós. Façamos a nossa parte, que as coisas paulatinamente começarão a mudar. E finalmente, para fechar esse estudo, nada mais do que as sempre sábias palavras de Jesus, pelo espírito de Neio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Jesus no Lar. Numa reunião com seus discípulos para os estudos das boas-aventuranças, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de lutar e testemunhar a sua fé em momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus para e responde: enganaram-se todos naturalmente. Eu não fiz um elogio da preguiça que mascara de humildade, nem da covardia que se veste de candura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Eu exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. Tão bem-aventurados homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Abençoados que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Boa noite, que Jesus os abençoe hoje, agora e sempre, e que a paciência, a mansuetude e a brandura possam fazer morada em nossos corações. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Frites. Boa noite.